Para quem não me conhece, eu sou Moisés Mota, da Rede Pro, a regional. Fico estabelecido aqui em Vinhedo. Estou no mercado imobiliário, entrei no mercado imobiliário entre 2000 a 2001 aproximadamente. Trabalhei em Campinas, foi meu início de trabalho. Depois eu trabalhei com o Emerson da Águeda. Vou contar um pouquinho da minha trajetória para vocês entenderem onde é que eu cheguei, tá? Para ser um especialista, como o pessoal fala. Eu sempre uso uma frase que a construção de uma casa, ela começa pelo alicerce. Então, tem que ter uma base para você chegar a ser o profissional que você é hoje, tá? E isso é possível para qualquer um de nós, tá? Em qualquer segmento, ok? Eu iniciei com essa profissional em Campinas, em 2000 para 2001. Depois eu trabalhei com o Emerson da Águeda por 2 anos para entender tudo da minha especialidade, que é galpões, áreas industriais e comerciais. Tá? Eu fiquei com o Emerson 2 anos para saber tudo sobre temperatura, pé direito, resistência de um piso, cabine primária, galpão logístico, industrial. Depois eu fiz perito avaliador com o Benito Juarez, um carioca, se não o melhor, um dos melhores do Brasil. Fiz um curso de 2 dias intensivos com ele. Depois eu quis me especializar para saber ler uma planta, o que é uma curva de nível, o que é um linhão de energia, o que é um recuo. Então eu entrei no ETEVAV em Jundiaí para ser técnico em agrimensura, que é o famoso topógrafo. Não para ser um topógrafo, mas ter conhecimento de causa, que é o segmento que eu queria me especializar. Depois eu montei meu escritório em 2010, fiquei por 5 anos, era o único escritório imobiliário frente para a rodovia Anhanguera, no KM 71, fiquei ali por 5 anos, em 2015, que foi o ano da Dilma, que eu chamo, que literalmente eu quebrei, mas não foi por acaso, tinha um propósito ali na frente que eu não sabia que ia acontecer. Foi por amigos em comum, eu conheci o Remo. Ele foi para os Estados Unidos fazer parceria. E o engraçado, pessoal, que naquele ano que havia sido um cenário ruim para o Moisés, 2015, eu tive 4 anos maravilhosos, e o 5º ano eu quebrei, literalmente. E eu liguei para um amigo meu, que era conhecido do Remo por coincidência, e o Remo foi para os Estados Unidos, em Orlando. Esse empresário tinha 2 imobiliárias, uma em Orlando e uma em Miami. E lá ele conheceu o Remo e ele falou do meu trabalho para o Remo. Você conhece o Moisés Mota lá em Louveira, que só trabalha com áreas industriais e galpões? Eu me falei, não conheço. Mas pede para ele ligar para mim que eu preciso de um profissional que tenha essa especialidade dele. Aí o Remo falou para ele, pede para ele ligar, e passou o celular. Né? E isso o Júnior Belardo me ligou, um grande amigo meu, e falou, Moisés, você conhece o Remo Granato? Eu falei, não conheço, mas só de vista, eu passo sempre em frente à imobiliária dele, quando ia para Vinhedo, mas não tive oportunidade. Tal. Ele teve aqui, ele me contou a situação e ele quer muito conversar com você. Aí peguei o telefone, levei uns 15 dias, confesso para vocês, para entrar em contato com o Remo. Aí liguei para ele, era meio-dia, 10. Ele falou, Moisés, dá para você dar um pulo aqui hoje às 16 horas? Eu me dirigi até ele. Eu cheguei lá um pouquinho antes das 16 horas e fui sair 10 horas da noite. Foi 6 horas de conversa. No segundo dia eu voltei, no terceiro dia a gente fechou a nossa parceria, a nossa transparência, como ele mesmo falou na época, a nossa sinergia foi muito boa. Então, a nossa parceria tem tudo a ver para fazer acontecer e ter o sucesso. Traga os teus produtos para a minha vitrine, que a gente vai ter muitas alegrias junto. E foi assim uma conversa muito boa, pessoal, muita transparência. Ele foi no meu antigo escritório, conheceu minha estrutura, viu ali todo o meu histórico de vendas, tá? Eu sou muito ético nisso, o que eu vendi foi isso, então eu comprovo para você que eu vendi. Não é só um 7-1, o cara vendeu, não vendeu nada, não. Eu provei para ele por A mais B o meu faturamento e expliquei para ele o meu cenário. Aí na verdade, eu fui para convidar ele e ele acabou me convidando. E eu acabei aceitando, obviamente, que foi um ano para ele de sucesso, né? O mercado é isso, né? Bons para um e ruim para outros, mas eu tenho que ir do lado que está ganhando, óbvio, né? Então, eu me associei a ele e quando foi no finalzinho de 2015, isso foi em novembro de 2015, no final de 2015, ele falou assim para mim, Moisés, eu estou me associando a uma grande empresa, vai ter uma grande novidade para nós todos aí, mas eu não posso te falar ainda que eu não finalizei. Eu brinquei com ele, se é um bom negócio, pode contar comigo. Aí quando foi em 2016, início do ano, ele deu a notícia
que estava se associando à Remax. Aí fui na primeira convenção da Remax, foi na Rebouças em 2016, foi toda a equipe da Rede Pro, na época da Remo Imóveis, né? E assisti a palestra, primeiro, segundo, no terceiro dia, que foi o dia da premiação, eu vi 2 corretoras de BH serem premiadas e eu perguntei o que elas fizeram de diferente. E ele me falou: Moisés, seguiram o modelo e se esforçaram. Eu respondi na sequência: essa é a receita do bolo? Ele falou: é, então eu vou seguir. E comecei a fazer toda aquela situação, gente. Eu me projetei para que em 2 anos, no máximo, eu estaria entre os top agents. Tá? Eu tinha 70 imóveis, entre galpões e áreas industriais, enxuguei para 3 exclusividades e vendi as 3 em 2018, que me levou a ser o terceiro do Brasil. E foi um dos primeiros 5 Platinums que a Remax teve no Brasil, e eu fui o terceiro. Né? Teve um faturamento espetacular, todos passaram de R$1 milhão. Né? O Kaká foi o primeiro, tinha o Nelson Reis na época, a Tânia Capela, que não está mais com a gente na rede, mas tive bom histórico, boas pessoas, e a gente conseguiu esse ápice aí de ser os primeiros Platinums do Brasil. Né? E aquilo me deu assim uma credibilidade, uma visibilidade muito grande, porque me trouxe um know-how que eu achava que eu tinha. Eu trabalhava dentro de uma caixinha, que é o mercado tradicional, e quando eu vim para o mundo Remax, que eu confesso para vocês que eu não sabia que existia a Remax, tinha as outras imobiliárias americanas que eu era parceiro, mas não sabia da existência da Remax. E eu fui pesquisar a empresa, vi o tamanho da empresa, mais de 100 países, falei, uau, né? Essa empresa é muito grande. E quando eu fui participar das convenções, eu fui ver que ela era muito maior do que eu pensava. Comecei a fazer os treinamentos, os cursos, e fui me profissionalizando. Eu me lapidei para ser um profissional de sucesso que eu cheguei hoje. Então, foi uma construção. Por isso que eu falei no início para vocês, que a construção de uma casa, ela começa pelo alicerce, tá? Quando ele é bem feito, a casa fica muito bonita, muito boa, né? E você começa a receber aí os seus resultados. Deixa eu ver uma coisa aqui, subiu aqui a imagem da Carla aqui. Onde é que eu cliquei aqui, Carla? Espera aí. Apareceu aí, Moisés? Para a gente, você está aparecendo e está aparecendo o seu slide do case da venda de 2020, que é aquele que você fala, seja autoridade no que você faz. Exatamente. Agora eu estou te vendo aqui, mas eu não sei onde eu cliquei aqui, ali aqui sumiu a foto e tudo, mas tudo bem. Então, vamos lá. Vamos dar início, então, pessoal, que é o nosso início da nossa palestra aqui, que seja autoridade no que você faz. Serenidade para o sucesso. Faça o básico bem feito. Pessoal, quando eu falo seja autoridade, é você estudar o que você vai vender, tá? É você como em qualquer outra área de venda, o vendedor ele tem, eu não vou falar, é por obrigação, sim, de saber o que é que ele está vendendo, o que ele está ofertando para o cliente. No mercado imobiliário também não é diferente. Eu atendo um nicho de cliente, que é o grupo empresarial, que são pessoas assim, muito bem esclarecidas e querem saber, no mínimo, o básico do que eu estou vendendo e apresentando para eles, tá? E você só pega essa autoridade e essa serenidade na apresentação quando você estuda o produto que você está vendendo, tá? Então, todo imóvel, então, o básico que o Moisés faz, eu vou fazer uma captação de uma área ou de um galpão. Primeira coisa que eu faço, a minha lição de casa, vou fazer aquela visita ao cliente, de praxe, me apresento, quebro o gelo primeiro naquele bate-papo nosso, depois eu falo do mundo do Remax e um pouco do meu trabalho na sequência, tá? Assim que eu crio aquela empatia e conquisto o meu cliente, que eu crio aquela conexão com ele, eu peço para ele uma cópia da matrícula, ok? E uma cópia, se tiver, do levantamento do plano altimétrico ou uma plantinha da área. Eu preciso saber o que eu estou vendendo, tá? Se eu estou vendendo uma área, um galpão, eu preciso saber com autoridade o que é aquilo que eu estou vendendo. Se a construção está verbada na matrícula ou se não está. Preciso conhecer muito bem o imóvel,
área construída, tamanho do terreno, testada aqui à frente, quem são os vizinhos, para depois eu fazer o estudo de mercado, preparar um material de venda para poder apresentar para o meu investidor, tá? Por quê, gente? Eu vou ter aquele cliente que ele vai me perguntar, Moisés, qual o tamanho do terreno, qual o tamanho da área construída, tem cabine primária, quantas docas tem, qual a altura do pé direito, qual a resistência do piso, qual a localização desse imóvel, tem acessibilidade para as rodovias, qual rodovia que está perto, está próximo do aeroporto de Viracopos, está próximo da Bandeirantes. Então, eu tenho que ter, assim, tudo isso muito bem claro para que eu possa apresentar com o cliente com tranquilidade, serenidade. Essa serenidade, essa autoridade, ela só acontece quando eu estou estudando com carinho o que eu estou vendendo. Para que o cliente não venha me falar assim, Moisés, faz o seguinte, vai ver primeiro o imóvel, depois você volta e venha falar comigo. Gente, é horrível você ouvir esse tipo de pergunta. Dá um amadorismo muito grande de que você não sabe o que você está vendendo. E não é isso que o mercado quer. O cliente ele quer ouvir um conhecimento de causa. Tá? Eu estou representando uma multinacional americana que existe há 49 anos, para quase 50 o ano que vem, que está presente em 124 países. Então, eu sou um especialista do meu segmento. Ser especialista é você conhecer o que você vende. Aí você pode falar que você tem autoridade, né? A serenidade dos negócios, o pessoal fica muito preocupado no fechamento, o pessoal fala, vou fazer um fechamento aí, mas estou com muito receio, muito tenso, que isso é normal. O que você tem que ter? Você não pode transparecer para o teu cliente ansiedade, tá? Ele já é uma pessoa experimentada do mercado, ou mesmo se for um novato, você jamais pode deixar, pessoal, aquela ansiedade te tomar. Alô, tá me ouvindo, Alê? Opa, estamos sim. Ah, tá ok. Então, o profissional que ele está na área, ele tem que se sentir seguro para poder apresentar o produto para o seu cliente com bastante segurança, tá? Então, quando esse estudo que você faz de conhecer o produto que você está vendendo, é que vai te dar autoridade para poder falar com tranquilidade e serenidade, tá? Você só vai ter aquela preocupação, aquele receio de ouvir uma pergunta que você não saiba, quando você não sabe o que você está vendendo. E isso você adquire com o tempo, tá? Por isso é que eu falo, para quem está iniciando o mercado agora, tem aquela preocupação, eu sei da necessidade de venda, porque eu tive o meu início também, eu sei que todo mundo tem aquela expectativa muito grande, precisa fazer que o negócio aconteça, o cliente comprador está demorando para mandar a proposta, o vendedor está ansioso. Eu não posso entrar, gente, na vibe nenhum dos dois, tá? Senão eu acabo queimando, estressando a parte envolvida, no caso aí o comprador. Então eu tenho que ser muito calmo e tranquilo para que eu não deixe o meu cliente perceber que eu estou ansioso para a venda e quero que ela aconteça o mais rápido possível. Então você tem que manter a calma, não deixar o café esfriar, como eu costumo dizer, das negociações, tá? Mas tem o timer, o Simancol, para ligar para o teu cliente sem ser chato. Sem ligar insistentemente. Você acabou de ligar para ele ontem, já está ligando hoje de novo, porque o vendedor te ligou para saber se a proposta vai vir. Se você entrar na pilha do vendedor, você acaba, às vezes, estressando o comprador e a venda corre seríssimo risco de cair. Tá? Você tem que manter essa calma, essa serenidade. Você está sendo contratado para manter a temperatura das partes envolvidas, tá? Você é uma espécie de para-raio, né? As partes estressadas quer descarregar no corretor e o corretor ele tem que fazer esse filtro antes de passar para as partes envolvidas, tanto o comprador como os vendedores, tá? Eu vou contar para vocês aqui um case que a serenidade e o estudo do produto que eu estava vendendo foi essencial, tá? Foi em plena pandemia, ano de 2020, uma multinacional alemã, o cliente ligou na Remax e eu tive o prazer de atendê-los. Só que nós éramos a terceira imobiliária a estar fazendo aquele atendimento. Ele já tinha ligado para mais 2 imobiliárias grandes da região e nós da Remax somos o terceiro. Eu fui fazer essa visita para esses 2 diretores alemães, um brasileiro e um alemão, aliás.
Eles me receberam na empresa, me mostraram toda a empresa. Depois nós fomos para a sala de reunião, tomar um café e bater um papo, né? Aí eu fui criando aquela conexão com eles, falei o tamanho da empresa no mundo, onde ela tinha as filiais. Eles falaram assim, não, mas nós conhecemos a Remax, ela tem na Alemanha, principalmente onde tem a nossa matriz, que é em Frankfurt, né? Aí eu falei, ótimo, então vocês conhecem a estrutura da empresa. Ele falou, demais. Sabe, por isso que nós ligamos para vocês, que a empresa é muito séria, uma empresa muito conceituada. Perfeito. Aí eu perguntei com toda a cautela para ele se tinha alguma outra empresa que já havia feito a visita. Ele me citou essas duas empresas e eu perguntei se já tinham dado valores, né? Aí ele me falou assim, as duas empresas passaram o valor de 19 milhões. Eu falei, como é que duas empresas diferentes passaram o mesmo número, né? Sem se conhecerem? Aí ele falou assim para mim, o que você acha do valor? Mas está bom, está caro, está barato? Aí eu falei, você me permite fazer um estudo de mercado? Ele falou, claro. Aí eu fiz aquele estudo de mercado e fui marcar uma segunda reunião com ele e apresentei os números que eu tinha mensurados ali com o estudo. E chegou a 13 milhões e 200. Então deu um deságio aí de 5 milhões e 800 no preço que as outras imobiliárias tinham validado, passado, e eu passei a 13 milhões e 200. Ele falou, nossa, mas que diferença, Moisés? Eu falei, olha, eu respondi para ele com muita segurança, gente. Eu falei, olha, não é que o meu preço está sendo abaixo do deles, o preço deles é que foi passado errado. Na verdade, o metro quadrado aqui na região, ele se baseia nesse preço, a média, e a área construída do teu galpão também nessa faixa de preço. Então, mais a infraestrutura que você montou, chegamos ao valor de 13 milhões e 200. Então, o número que foi passado para o senhor, ele está além da realidade de mercado. Era um imóvel de 15 anos, isso também é muito importante, tá? Numa avaliação de imóvel, saber a idade do imóvel, porque a cada 10 anos o imóvel ele sofre uma depreciação, tá? Embora muito bem conservado, mas ele era um imóvel de 15 anos. Então, eu passei para ele essa questão de números, a depreciação e o valor de mercado. E deixou uma realidade para ele pensar. Se eu pegar um terreno semelhante ao teu, começando do zero, fazer um galpão zero nos padrões atuais, ele vai me custar na faixa de, quando muito, 12 milhões e meio a 13, um galpão zero. Ele me respondeu o seguinte, mas dá para você me fazer um parecer de avaliação, traduzir para o inglês, para ir para Frankfurt, na Alemanha? Falei, claro. Eu fiz aquele parecer de avaliação, traduzi para os filhos e foi para Frankfurt, na Alemanha. Ele me falou o seguinte, olha, você tem um pouquinho de paciência, que os alemães são um pouco lentos, vai levar por volta de 10 dias para que esse estudo volte. Ok. No quinto dia eu fiquei um pouco preocupado, liguei para o Cícero, que é um dos diretores, o brasileiro, falei, Cícero, está tudo bem? Ele falou, mas está tudo bem, estamos aguardando a resposta da Alemanha. Quando inteirou os 10 dias, veio a resposta. Pode deixar com a Remax, que é uma empresa muito séria e conceituada. E nós ganhamos aquela gestão e iniciamos o trabalho. 30 dias após, veio a primeira proposta, né? O cliente mandou uma proposta de 10 milhões, foi para a matriz, a matriz fez uns ajustes, voltou de novo para o nosso cliente, ele fez outros ajustes. Nesse interim, entrou a pandemia. Entrou março, a pandemia, aquele tumulto todo, aquela insegurança, aquela incerteza, e nós íamos passar a escritura numa quinta-feira, à vista, o cliente estava comprando, e o meu celular veio a tocar segunda-feira, 8h30 da manhã, com o cliente falando assim, Moisés, bom dia, eu preciso falar com você urgente, ou antes ou após o almoço. Eu estava muito tranquilo, nem tinha saído de casa ainda, estava tomando café. Eu falei assim, bom, pode ser daqui 1 hora? Ele falou, claro. Eu falei, se é para conversar, eu prefiro antes do almoço. Ainda minha esposa estava em casa, falou assim, mas será que ele vai cancelar, né? Eu falei, não, ele não me disse, né? Eu conheço ele há muitos anos, e algum outro assunto. Eu nem pus nada na minha cabeça de negativo, eu sempre sou uma pessoa muito positiva. Falei, nosso assunto vai ser outro, menos cancelamento. E fui para o escritório dele, cheguei lá no escritório dele, estava ele com um advogado me aguardando. Entrei, me cumprimentaram,
quer um café e uma água? Aceitei, sentamos na mesa e ele com três folhas A4 lá em cima da mesa, falando assim, então, mas você viu o que está acontecendo no mundo aí? Agora entrou essa pandemia, ninguém sabe o que vai acontecer, tá muito preocupante, eu estou assim muito receoso, com muito medo do mercado ainda, porque eu tenho 3 empresas, 250 funcionários, e uma preocupação muito grande, porque todos eles com suas famílias, enfim, eu não sei o que há de acontecer ainda, aliás, ninguém sabia, né? E ele falou assim, olha, eu te chamei aqui pelo seguinte, eu tive 3 cancelamentos, está aqui na mesa as folhas, que eu recebi de manhã, uma grande empresa nacional, uma empresa da Alemanha e uma da Itália, cancelando os pedidos. E eu estou com medo de comprar esse imóvel, me descapitalizar esse dinheiro, e lá na frente eu ter que recorrer a banco, é uma coisa que eu não quero. E então eu liguei para você que pela primeira vez na vida eu vou cancelar essa compra, embora um ótimo negócio, mas eu vou cancelar essa compra. Eu estava assim muito tranquilo, gente. Eu deixei o cliente uma coisa muito importante quando você vai se encontrar com o cliente para finalização, é você manter a serenidade. Eu sabia que o produto que eu estava vendendo estava precificado, muito bem localizado, com preço oportunidade. E eu deixei ele falar, contou todo o cenário, era um cenário muito real. Depois que ele terminou tudo, que chegou a minha vez de eu falar, eu falei assim para ele, o senhor tem razão, realmente o mercado está nesse cenário, é verdade, ninguém sabe o que vai acontecer ainda, mas é uma oportunidade muito grande esse imóvel, no preço que ele está, a localização, eu acredito que o senhor vai ter um cenário muito favorável caso venha adquirir. E se o senhor me permitir, eu gostaria de dar uma sugestão. Ele olhou para o advogado dele e falou, claro, toda sugestão é bem-vinda, né? Eu falei, por que o senhor não faz 2 propostas? Uma com uma entrada de 3 milhões e mais 7 parcelas de 1 milhão, e a outra o senhor monta aí de acordo com o senhor achar conveniente, e eu vou tentar convencer a matriz Alemanha sobre esse cenário. Ele falou assim, mas você acha que eles vão aceitar, Moisés? Eu falei, vamos fazer a tentativa, né? Porque se a vista vai descapitalizar o teu dinheiro, eu concordo, o senhor está com medo que venha ocorrer aí uma defasagem aí do mercado, alguma coisa, um cenário muito ruim, e vai te deixar em situação complicada. Então, vamos tentar. Se não vai descapitalizar o teu dinheiro, vai manter seu dinheiro em caixa, vai fracionar essa condição de pagamento para que você tenha fôlego, né, no decorrer dos meses. Ele achou ótima a ideia, isso era 15 para as 11 da manhã. Ele falou assim, quando for 5h30 da tarde, você vem aqui e me pega as 2 propostas. Eu vou montar com o meu advogado e meu sócio, e a gente volta a se falar. Quando foi 5h30, ele me ligou, com as 2 propostas em mãos, eu levei para os 2 diretores, eles mandou para a matriz mandou de volta com ajuste, eu mandei para o cliente, fez outro ajuste, e quando foi dia 16 de abril de 2020, no meio do furacão, no início, assinamos essa escritura. Quando finalizamos essa escritura, esse cliente falou para o meu diretor, falou para o advogado, o pessoal ali na nossa sala de fechamento, ele falou, olha, mas eu quero te parabenizar, porque pela tua sugestão, eu liguei para cancelar essa compra, e você, com muita calma, muita serenidade, muita tranquilidade, me deu uma sugestão. Eu te confesso que eu não queria perder essa compra, mas eu estava assim, devido ao cenário que estava iniciando no mundo, eu ia cancelar. Mas você me deu uma sugestão que eu achei muito interessante, não descapitalizou meu dinheiro em caixa, e eu comprei o imóvel no mesmo valor, sendo uma oportunidade. Então, meus parabéns, você fez jus ao teu trabalho de corretor de imóveis e é merecedor da sua comissão. Então, isso foi assim, um case de sucesso que eu tive, foi muito grande, porque me ajudou bastante na minha pontuação, remarques, família financeira, então, enfim, foi mais uma grande vitória aqui. Agora, o ponto-chave, pessoal, que na minha visão que eu quero passar para você é o seguinte, você ter a serenidade é você saber o que você está vendendo, tá? Com muita calma, você tem que saber ouvir o teu cliente. Tá? O corretor, ao entrar numa sala de reunião, ou para intermediar ali as 2 partes envolvidas, em momento algum, você
embora você pode até estar, tá? Uma ansiedade, uma intranquilidade, uma insegurança, mas em momento algum você pode transparecer isso ao teu cliente, tá? Você tem que manter a calma, o profissionalismo, saber ouvir o teu cliente, falar na hora certa, tá? Para que você não venha nem perder a venda e nem queimar também o teu papel como profissional da Remax, tá? Então, essa segurança, você adquire ela conhecendo o produto que você está vendendo. Aí você se torna um especialista do segmento, você está posicionado. Eu sei o que eu estou vendendo, eu tenho comparativos da região que eu trabalho. Então, eu sou um especialista no que eu faço. Então, você... É o básico que eu falo, faça o básico bem feito. Então, se você fizer o básico bem feito, o resultado ele vai surgir sem dúvida alguma, tá? Nossa serenidade, volto a dizer, é com calma. Você ir profissionalismo, você vai conseguir adquirir ela, tá? Carla, o segundo passo que eu sempre falo que é muito importante para o corretor de imóveis, para ele dar continuidade. Você não quer passar, por gentileza? Tá aparecendo para você aí? Sim. Okay. Apareceu. Então, vamos lá, pessoal. Eu listei aqui algumas que eu considero as principais lições, tá? Para um corretor de sucesso dentro do mundo Remax. Tá? A primeira coisa que eu sempre falo é você gostar do que você faz. Quando você gosta do que você faz, todas as objeções que vierem não vão te atingir, tá? Porque eu gosto do que eu faço. Eu sei que um corretor que faz um bom trabalho, ele é só uma questão de tempo para ele começar a colher os bons frutos, tá? Então, para todos os corretores de sucesso, se você perguntar o que você gosta, o que você mais gosta no mundo de venda, ele vai falar para você que ele gosta do que ele faz. Eu acho que essa é a pergunta essencial. Por que eu falo isso para vocês? As objeções eu tive muitas, tá? De pessoas de fora, conhecidas, não o meu ciclo familiar. Eu sempre falo assim, os parentes, né? Alguns conhecidos de fora, falam assim, você precisa arrumar um trabalho, precisa arrumar um serviço. Isso aí não dá nada, você não tem salário, você não ganha, fica correndo para a rua o dia inteiro, né? Eu ouvi tudo isso, tá? Mas nada me tirou do foco do que eu queria ser. Não faltou, não. Tá? Eu sempre acreditei que a qualquer momento da minha vida, bastava uma venda de um grande volume, ou várias, ela ia mudar o meu patamar de vida, como aconteceu. Tá? Então, todas aquelas vozes que antes eu ouvia, que você precisa arrumar um trabalho, você tem família, quando eu fiz os meus primeiros grandes negócios, as perguntas vieram diferentes. O que eu preciso fazer para tirar o Cresce? Porque eles viram que não era brincadeira que eu estava fazendo, era um trabalho de resultado. Né? O segundo ponto, que eu acho que é muito importante, eu falo que é um tripé, né? Ter iniciativa, atitude e proatividade. Pessoal, eu sempre valorizo quem tira a bunda da cadeira, como o Peixoto, nosso presidente da Remax, fala, fazer o TBC, tire a bunda da cadeira. O que ele quer dizer com isso? O corretor de imóveis ele tem que ter iniciativa, ele tem que ter atitude e proatividade. No mundo, no mercado tradicional, como que eu já vim dele, o corretor ele assina uma gestão, uma exclusividade, ele fica esperando o cliente cair no colo dele, entrar dentro do escritório. Não vai acontecer, gente. Isso não acontece. Então, para fazer todas as minhas negociações, elas só ocorreram quando eu usei esse tripé. Tá? Eu tive a iniciativa de ligar para o meu cliente, para o meu network, um possível interessado, e eu fui proativo, eu não esperei acontecer, eu fiz acontecer. Então, dentro do mundo Remax, eu falo sempre assim, que eu não culpo, eu não fico esperando no marketing, eu não fico esperando em lead, tá? Eu não uso nenhuma dessas bengalas para me ter resultado, tá, gente? O Moisés, ele tem iniciativa, ele tem atitude, tem proatividade. Eu não espero, a partir do momento que eu assinei uma gestão, eu não fico aguardando aquela ligação acontecer. Essa ligação, muitas das vezes, ela não vai acontecer.
Então, eu listo, quando eu faço uma captação do bom imóvel, eu listo possíveis interessados e vou fazendo as ligações. Essa é a minha cartilha, tá? Eu vou ligando para quem atende esse imóvel. Puxa, é um escritório de advocacia, é uma clínica dentária, é um dentista, é uma padaria, é um shopping. Ou aqui cabe um mall, aqui cabe um posto de gasolina. Então, todo terreno que eu faço a captação, ou que me passem, eu procuro identificar quem possa caber naquele imóvel. Quando eu identifico alguns possíveis interessados, o que eu coloco? Eu faço uma lista no meu caderno e vou ligando para aquelas atividades que possa vir a se instalar naquele local. Tá? Parece que é uma lição muito básica, muito simples, mas acredite, tem me dado muito resultado e tem me trazido até onde eu cheguei até hoje. Tá? A terceira lição, eu não terceirizo a minha vitória. Tá? Eu não fico esperando, não passo para um terceiro uma coisa que eu tenho que fazer, porque é um risco enorme, muito grande de eu perder minha venda. Tá? Então, toda negociação que eu inicio, gente, eu pego na mão do vendedor e pego na mão do comprador, corro com ele todos os processos até a finalização e o pós-venda, o tão importante pós-vendas. Vocês não imaginam o que é um pós-vendas bem feito? Que você cai ali no coração e na mente do teu cliente, qualquer outro negócio que ele for fazer, ele vai sempre lembrar de você porque você fez um bom trabalho, tá? Então, eu não deixo para um terceiro, vai lá, liga para mim, estou com um cliente aqui, eu não vou poder. Eu não sei se está vindo ali um Bill Gates da vida, que tipo de cliente pode vir do outro lado. Então, eu não deixo para terceiros. Acho que o corretor que quer ter seu resultado, não dá para terceirizar. Ele tem que pegar e fazer acontecer. Ou seja, se ele não fizer o básico, ele não vai ter resultado. Então, é muito simples isso. Então, não deixa para ninguém, não. Faça você. Para a quarta lição aqui, qual que nós temos aqui, Carla? Aí. Essa aqui é muito importante também. Essa eu incorporei nas minhas lições aí desse ano. A nossa coragem tem que ser maior do que o nosso medo, tá? Veja bem, se o corretor de imóveis não tem um salário fixo, é ele que faz, então ele tem que ser muito corajoso. Ele não pode esperar, não. Então, quem não oferta, não vende, tá? E ofertar não ofende. Eu estou fazendo o meu trabalho, não custa eu ligar para alguém e falar, estou vendendo um produto, o senhor tem interesse? Gente, fazer uma captação é muito simples, tá? Muita gente fala, como é que você faz captação? Como é que você faz seu network, Moisés? É muito simples. Eu iniciei o meu grande network, eu comecei ele com placas, outdoor, tá? Em 2001 para 2002, eu tive o prazer de conhecer um grande empresário, o falecido José Sabó, o meu primeiro grande cliente corporativo. Ele me autorizou a colocar na rodovia Anhanguera, em Vinhedo, um outdoor de 9x3, que vocês não imaginam. Ali iniciou meu network corporativo. Eu recebi grandes ligações, e entre as quais me gerou um outro José, foi um grande comprador, um grande cliente meu até hoje. Ele me comprou uma área de 47 mil metros em Valinhos, tá? E ele costuma dizer que ele fala para a secretária dele, que é a mesma até hoje, fala, liga para o Moisés, que o Moisés me dá sorte. Então, assim, eu iniciei o meu network, tá? Placas. Procura uma área bem localizada, um imóvel bem localizado, coloca uma placa tua lá. A placa ela vai ter 3 sentidos. Fazer o teu posicionamento, que você está vendendo aquele imóvel junto com a Remax está ali presente, tá? A força da marca é muito importante, tá? É uma grife, né? O segundo, vai me ligar aquele cliente que ele não quer comprar aquele imóvel, mas ele quer vender o dele. Então, ela vai me servir de captação também. E terceiro, ela vai trazer a autoridade do corretor que está trabalhando naquele imóvel. Então, a placa, para mim, ela tem 3 sentidos, tá? Venda, captação e autoridade do profissional que ali está trabalhando. Então, a sua coragem tem que ser maior do que seu medo, porque os resultados, na hora que vierem, você vai falar, uau, eu devia ter entrado nesse mercado antes. Tá? A quinta lição nossa aqui. Qual que é, Carla?
Peraí, que travou. Fica tranquila. Eu tenho que beber uma água enquanto isso. Muito bem. Pare de ser bom em desculpa. Seja eficiente. Pessoal, qualquer um de nós já temos aí um repertório pronto de desculpa para falar por que não deu certo, por que eu não consegui. Né? Qualquer um de nós. Mas isso vai impactar meu bolso, tá? Os meus resultados. Então, essa desculpa que eu dou para não fazer uma venda, eu ponho a culpa no marketing, eu ponho a culpa no lead, eu ponho a culpa na Remax, eu ponho a culpa em todo mundo, menos em mim. Menos eu me olhar no espelho e falar, olha, eu não vou conseguir o meu objetivo porque eu não estou fazendo a minha parte. Tá? Eu tive o privilégio de atender, eu sempre conto esse caso, algumas Remax que eu tive a oportunidade de visitar, que eu tive o privilégio de atender uma mulher que eu aprendi muito com ela. Ela é dona de uma clínica de dependentes químicos. Isso foi uma grande lição, tá? Que eu divido aí com vocês. Que ela me falou o seguinte, mas eu preciso ter uma grande clínica, eu estou vindo aqui para a região do interior, eu quero montar uma clínica minha aqui de dependentes químicos. Aí eu saí com essa mulher no carro e eu tive a curiosidade de perguntar para ela como é que funciona o tratamento com dependente químico. E ela me contou, ela falou, olha, quando o candidato vem até nós, o viciado, a primeira pergunta que nós fazemos para ele, você quer parar? Ele responde, eu quero, mas eu não consigo. Ela falou, muito bem, então você já tem 50%. O outro 50% é nosso. Então, eu vou te fazer um acompanhamento psicológico e medicamentos para que você venha atingir o seu objetivo. Moisés, agora, se o cliente vem até nós e ele não quer parar, não tem clínica no mundo que vai dar resultado para ele. Então, eu viro isso para o mundo da Remax, pessoal, e falo o seguinte. Você tem uma caixa de ferramentas que a Remax que oferece, uma universidade, tá? Uma empresa que é uma grife, é uma Ferrari, é um Porsche, é uma Lamborghini, só que esse carro não anda sozinho, tá? Precisa ter um profissional gabaritado ali, treinado, aquela pecinha atrás do volante para fazer esse carro andar, porque ele anda muito, tá? Então, você já tem 50% que a rede lhe oferece em treinamento, vitrine, cursos, o outro 50%, amigão, é você que tem que fazer. Não tem como a Remax implantar um chip na tua cabeça e falar, bom, o cara está pronto, agora ele vai. Ele tem serenidade, ele tem profissionalismo, ele está treinado. Não tem como. O profissional, o iniciante, o estagiário, que ele entrar dentro da Universidade da Remax, ele tem que fazer pelo menos a parte que lhe convém, ou seja, os 50%, que é do ser humano. O outro 50% a Remax vai fazer por você. Força de vontade, empenho, parece clichê, pessoal, mas não é. Você tem que ter, eu sempre brinco que eu coloco todo dia isso dentro do liquidificador, coloco lá fé, força de vontade, ânimo, inteligência, sabedoria, e mais um pouquinho, e tomo todo dia. Motivação é que nem banho, né? Você tem que tomar todo dia para você ter um resultado diferente. Senão você vai ficar sempre na mesmice e só reclamando, tá? Então, se quer ser eficiente, para de ser bom em desculpa, siga o modelo da Remax, que funciona em 124 países há 49 anos. O Peixoto sempre falava que Remax é uma família. Eu tive o privilégio de conhecer a Remax em outros países. Fui para Nova Zelândia, onde a minha filha mora, e fui na regional de lá. E tudo que o Peixoto falou aqui no Brasil, eu conferi lá e é verdade. Fomos para a Punta del Este, é verdade. Tive a oportunidade de ir para Lima, no Peru, é verdade. Realmente é uma empresa muito séria, e eu sempre falo assim, que o passaporte da Remax é seu cartão da empresa, tá? Qualquer lugar que você for, que tem uma Remax, você entregou seu cartão, é um passaporte, as portas se abrem, o pessoal vê que é uma empresa muito séria. E a sexta lição, para todo corretor de imóveis que ter sucesso, é seja paciente. No começo eu também era ansioso, tá? Não sou diferente de ninguém. Mas eu aprendi que se eu não tivesse paciência para resolver meus negócios, para ter o aprendizado, eu não ia ter sucesso. Então eu fui me construindo para ser um cara hoje paciente, ponderado,
para esperar as coisas acontecer, para ter o simancol para ligar para o cliente na hora certa, no momento certo, para manter aquela temperatura para que o resultado aconteça. Então, essas são as 6 lições que eu considero muito importantes. Eu coloquei aqui essa questão da laranjinha aqui, que eu me identifico muito com essa imagem, tá? Em 2019, quando eu fiz ali uma palestra na Remax, a convite do Peixoto, eu e mais os 5 corretores Cronos Platinum, e a Tayane, na época, me perguntou, todo mundo ia colocar lá um slide, mais um bate-papo, e eu ia entrar só com o bate-papo. Ela falou, mas você vai só com o gogó, né? Ela brincou, né? Eu falei, tá pronto o meu discurso, a minha abordagem, né? Ela falou, não, põe uma imagem, alguma coisa junto, né? Você tem, né? Aí eu tinha. Eu peguei essa imagem, falei com a Fernanda Nassim, ela estava na Remax Brasil na ocasião, e ela me ajudou, colocando essa imagem e um case de sucesso de uma venda que eu fiz de uma família em Vinhedo, que estava há 10 anos para ser vendido. 23 proprietários assinaram a gestão. No dia da passagem da escritura, 46 pessoas assinaram. Foi um case de sucesso muito grande. O comprador, um cliente assim muito metódico, muito sistemático, frio, né? Porque no meu segmento não tem emoção, pessoal. O segmento corporativo, ele é raciocínio, é conta. Diferente do residencial, que a família tem que se conectar com o imóvel, o vizinho, o cunhado, a sogra, o cachorrinho, e é normal isso, tá? Tem que mostrar vários imóveis para que a família inteira se conecte. Eles não estão errados. Todo mundo tem que se conectar realmente, porque vai ser a moradia da família e é a lição de casa que tem que ser feita. Mas no corporativo é diferente. Você não tem essa emoção. O meu cliente, ele faz cálculo. Se não fechar a conta para que ele monte o negócio dele ali, a empresa dele é um gerador de negócio, um gerador de emprego, ele acaba não comprando o imóvel, né? Então, eu lido com uma emoção muito diferente do residencial, tá? Mas eu aprendi também a lidar com esse tipo de emoções. Então, essa imagem aí, que você, às vezes, você precisa apenas pegar você mesmo e ir para cima. Acredita que essa é uma imagem que eu tenho sempre aqui no meu celular e eu reflito nela sempre, porque ela tem muito a ver com o meu segmento dentro do mercado imobiliário, dentro da Remax. Então, essa imagem eu me enxergo, tá? Às vezes precisa apenas pegar você mesmo e ir para cima. Então, eu não espero em ninguém, tá, gente? Acho que eu não sou corretor broker, sou apenas um agente, né? E utilizo muito o meu network. Vocês não imaginam o quão importante é você ter um bom network, tá? Isso faz uma diferença enorme. Os meus maiores negócios, eles foram feitos através de indicação de clientes, tanto imóvel como compradores e vendedores. Então, quer se tornar conhecido? Faça um bom network. O corretor de imóveis, ele é um agente secreto, né? Ele tem que falar o que ele faz para que ele se torne conhecido. Ah, mas eu não sou tão conhecido assim, Moisés. Então, de novo, pega uma área com uma localização boa, um imóvel, coloca uma placa de um tamanho razoável, não precisa ser um outdoor, tá? Eu falo aí 3x2, 3 por 1,5, 2 por 1,5. Procura uma avenida bem localizada que você possa colocar o teu marketing. Remax, põe lá José Carlos, Antônio Carlos, Luiz Claro, coloca alguma coisa que possa ser gerada que você está posicionado e vendendo aquele imóvel aí. Assim vai iniciar os teus network, o meu começou nesse formato, tá? Então, para quem fala, eu tenho dificuldade, eu não tenho clientes, eu preciso fazer um bom network, tá aí a dica. Procura um imóvel bem localizado e coloca uma placa tua aí. Outra coisa importante, pessoal, o pessoal fala, mas Moisés, foi só sucesso na sua carreira? Teve algum insucesso? Foi onde eu mais aprendi. Tive alguns insucessos que, infelizmente ou felizmente, que me serviu de lição, né? Tem um que eu sempre conto ele, que é o excesso da confiança que eu tive num cliente. E o outro foi a falta de positivismo, que eu não acreditei muito no meu trabalho. Ó, essa outra parte muito legal. O mercado não aceita amadores. Profissionalize-se. Pessoal, corretor bonzinho não vende, tá? O mercado não quer corretor bonzinho, não.
O mercado quer um corretor esclarecido, que saiba, no mínimo, o básico. Ah, mas eu não preciso saber tudo. Ninguém precisa saber tudo, ninguém sabe tudo. O mercado está evoluindo e mudando a todo momento, tá? Mas você tem que, pelo menos, estar profissionalizado no que você está fazendo. Para mim me tornar um especialista, eu tenho que estudar o que eu faço. Quando o cliente me pergunta, Moisés, o que é Remax? O que significa Remax para você? Por que você entrou na Remax? Eu já tenho que ter essas respostas bem claras. Quando eu falo para o cliente que eu já estou há 6 anos na marca, evoluindo, e não troco ela para voltar para o mercado tradicional, porque meus resultados foram simplesmente 3 vezes mais do que anteriormente, ele simplesmente fica em silêncio, porque ele fala, mas então você teve resultados expressivos? Sim, um cliente me perguntou isso. No mercado tradicional, era um profissional conhecido entre Campinas e arredores e Jundiaí e arredores apenas. Dentro do mundo Remax, eu sou conhecido nacional e internacionalmente, categorizado dentro dos clubes. Então, quem me deu vitrine? O meu último faturamento no mercado tradicional, gente, foi um número. Depois que eu vim para o mundo Remax, foi 3 vezes mais do que isso. Então, não tem o porquê eu voltar para trás, não dá mais. Foguete não tem ré, né? Você tem que evoluir. Então, o mercado ele não quer corretor bonzinho, não. Ele quer um profissional atuando na área, tá? Qual que é a próxima aí, Carlinha? Passe confiança ao seu cliente e seja positivo. Pessoal, o cliente, eu falo uma parte particular minha, eu não gosto de pessoas reclamonas, tá? Que só reclama, não faz nada para mudar o mercado, para se evoluir pessoalmente, tá? Eu vou contar um case para vocês. Quando eu iniciei no mercado de mulher, eu não tinha carro, tá? Mas quem via eu sempre bem arrumadinho, bem trajadinho, bonitinho, sem carro. Aí eu trabalhava num prédio, então eu descia e entrava dentro daquele carro, né? Cliente, raras vezes eu precisava de uma condução para se deslocar. Hoje é o contrário. Aí até que eu fiz uma venda, eu acabei comprando um Fusca Fafá 82. Ele era beijinho, tá? E chegou um momento da minha vida que esse Fusca ficou assim, bem judiado, moído, né? E eu tinha um parceiro imobiliário, ele era de Cotia, ele estava muito bem de vida, tá até hoje, né? Um cara bem sucedido. Ele tomava conta do industrial também. E eu sempre fazia parceria com ele, porque ele queria imóveis aqui na região e ele não tinha. Então, eu tinha. Então, ele ligava para o Moisés para fazer parcerias. E várias vezes que a gente se encontrava nas reuniões, ele não via de carro, ele nunca via meu carro. Então, quando ele via, eu chegava sempre antes dele, né? E estava já esperando ele, deixava meu carro longe, e ele chegava. Teve um dia que isso incomodou muito ele, né? Ele falou, mas que carro você tem, né? Falei, mas por que você quer saber, né? Falei, não, eu nunca vejo você com carro, quando vez você já está aqui, né? Falei, mas isso te incomoda? Faz alguma diferença? Eu tenho que entrar com o BMW nas costas, eu brinquei com ele, né? Falei, não, só para saber mesmo, né? Falei, tem um Fusca 82 no sofá. Aí foi só risada, né? E para vocês verem que a nossa imagem, ela reflete muito, né? Às vezes a pessoa confunde o teu trabalho com a tua imagem, o teu profissionalismo com o carro, né? E às vezes não é bem isso, né? Mas passa confiança ao cliente, positivismo. E era uma pessoa muito positiva, é até hoje, né? Um cara muito positivo. E eu aprendi com ele isso, que qualquer que seja o teu estágio, jamais passa a inconfiança ao teu cliente, negatividade. Sempre passando ao teu cliente positivo. Por não ser positivo, eu paguei muito caro numa lição, no ano de 2010. Vou contar aqui rapidamente para vocês, que eu estava indo numa área para uma multinacional, e trouxe o presidente, o gerente geral e o diretor industrial desse grupo, e os 3 aprovaram a compra, mandaram a primeira proposta, e o meu cliente, ele alterou os preços por 3 vezes seguida, quando ele viu o tamanho do grupo comprador. E o grupo que estava comprando ficaram muito bravos, né? Falaram, Moisés, como é que... Poxa, você me passou 9 milhões, agora passou para 12, depois para 15,375. Claro, vocês me desculpem, não é o cliente, vocês conheceram ele também. Ele é uma pessoa muito instável e viu quem que era o grupo. Ele mudou os valores, mas vocês me desculpem. Por fim, o presidente falou assim, como nós vamos muito quer comprar essa área, nós vamos manter a proposta, mas se ele subir um centavo, nós vamos cancelar a compra. Eu acabei levando essa proposta
e deu aquela lista com toda a documentação necessária, né? E eles pediram 30 dias para assinar a escritura, porém tinha um documento muito importante, como a área estava de frente para Anhanguera, que era a manifestação da Autoban se opondo ou não à atividade daquela empresa. Como era um documento que levava pela Autoban 90 dias, mas ele saiu em 45, e o cliente queria passar a escritura em 30 dias. E na semana que estava inteirando 30 dias, ele ia viajar de férias para os Estados Unidos, e estava muito bravo. Ele falou assim para mim: Moisés, se não passar a escritura até sexta-feira, eu não sei se vou vender mais essa área. Eu falei: mas como assim? Eu ponho o pseudônimo dele aqui, João. Eu falei: como assim, seu João? Depois de meses de trabalho, o senhor, toda a aprovação do grupo, o senhor alterou o valor para 3 vezes, eles aceitaram, e agora o senhor fala que talvez não vai vender mais? Não vou vender mais porque eu queria passar a escritura. Eu falei: mas o senhor sabe, tem a última certidão, que ela é muito importante, e o grupo foi muito claro. A advogada sênior falou muito claro, falou: se não tiver todas as certidões apresentadas, nós não vamos seguir com a compra. Aí ele falou: tá bom, mas eu gostaria de passar a escritura. E eu falei: o que eu vou responder para o grupo? Ele falou: fala que talvez eu não vou vender mais. Simplesmente isso, Moisés. E foi viajar. Quando foi numa terça-feira, 9h da manhã, meu celular toca. Era o gerente geral, o Valdir. Ele me falou assim: Moisés, bom dia. Eu estou aqui na nossa sala de reunião. Está eu, o doutor Roger, que é o CEO da empresa, o Leon, diretor-geral, e a Silvia, que é a advogada sênior, e está aqui no Viva Voz, e o doutor Roger quer te fazer uma pergunta. Foi fração de segundo, confesso para vocês. E o doutor Roger tomou a voz e falou: Moisés, bom dia. Falei: bom dia, doutor, tudo bem? Ele falou: tudo ótimo. Eu preciso fazer uma pergunta, que nós estamos aqui com uma decisão a ser tomada internamente, e também preciso me reportar lá para a matriz. Sabemos que o senhor João é uma pessoa bem estável, e queremos saber de você se ele vai ou não vender área para o grupo, já que ele foi para os Estados Unidos. E eu, fração de segundo para responder aquilo, eu simplesmente repliquei as palavras que o senhor João me falou, sem acrescentar e nem tirar nenhuma palavra. Ele simplesmente falou assim: Moisés, muito obrigado pela informação e tenha um bom dia. Quando ele desligou o telefone, eu perdi a venda. Na semana seguinte, o senhor João me liga, falando: Moisés, o grupo vai ou não comprar a área? Eu falei: o senhor está brincando, senhor João? O senhor falou para mim que não sabia se vendeu ou não, estava com uma indecisão, estava muito chateado, e agora o senhor me liga perguntando se eles vão comprar a área. Eu liguei para o Valdir novamente, o Valdir falou: Moisés, infelizmente, com a indecisão do seu João, a incerteza, o grupo não podia deixar de investir, porque nós temos um bônus. Ele explicou como é que funciona a empresa, a matriz. A matriz manda o dinheiro para as filiais nos países, tipo assim, para o Brasil estava destinado 20 milhões, e se você não usar essa verba no país, esse bônus ele é reduzido e vai para as empresas que utilizam, para os outros países que utilizaram melhor essa verba. E nós, para não perder esse bônus, investimos em Manaus, em Belém do Pará. Porém, queríamos muito ter comprado para vir para Jundiaí, mas não foi possível. O que eu aprendi com essa lição, gente? Que na dúvida, na incerteza, o meu cliente não compra nada. E eu não passei segurança e nem positividade para ele. Por isso eu perdi esse negócio. Essa grande venda foi uma grande lição para mim. Hoje, se ela tivesse ocorrido, eu ia passar incerteza para o meu cliente como eu passei, e não ia me custar tão caro como me custou em 2010. Tá? Mas eu paguei o preço para aprender essa lição. E de lá para cá, nunca mais eu deixei de ser positivo e de passar positividade ao meu cliente. Outra lição que eu falo que é sempre importante: você não precisa ter talento, tá? Você precisa ter força de vontade. Muita gente vem para a Remax e fala assim: mas eu vim de outro mercado, outro segmento. Eu também vim. Eu vim da área comercial, não tinha talento, aprendi. A Remax, se eu tivesse a Remax na minha vida, quando iniciei no mercado imobiliário, estava voando já fazia tempo, né? Mas tudo tem sua hora certa, tudo tem seu momento, né? Então, você hoje que vem de qualquer segmento do mercado imobiliário, a minha dica para você é o seguinte: canaliza todo esse network que você tem, essas amizades anteriores do teu negócio, canaliza para o mercado da Remax. Divulgue para o teu grupo anterior que você hoje pertence a uma multinacional americana, presente em 124 países, existe há 49 anos. Foi o que eu fiz, tá? Eu canalizei as amizades, o meu network,
de outras áreas para o meu negócio. E acredite, deu muito certo. Então, não precisa ter talento, não. Isso aí você adquire, tá? O que você precisa ter é força de vontade. Não sei se tem mais uma, Carla. Esse é o último. Aqui está o milagre, gente. Independente que você fala, eu tenho fé, outro fala, eu tenho a lei da atração, outro vai falar assim, eu acredito muito, seja qual for a tua fé, no que você acredite, tá? Mas olha a junção dessas duas palavras, oração. Orar mais ação igual ao milagre, tá? Para acontecer o milagre é isso. Você tem que fazer essas duas atitudes, essas duas palavras para pôr em acontecimento para que o milagre aí ele aconteça. Só ficar parado. Se eu colocar só a camiseta da Remax e dormir e levantar no dia seguinte pensando que eu estou rico, não vai acontecer, tá? Mas se eu colocar literalmente a camisa da Remax, espiritualmente falando, e fazer a minha parte, acredite, aí o milagre acontece, o resultado acontece. Na minha vida, nos meus negócios dentro da Remax, não foram diferentes. As vendas, elas só ocorreram e aconteceram quando eu coloquei a mão na massa. Tá? Eu fico incomodado com o cliente quando o negócio está muito calmo, muito parado, que eu consegui conectar as duas pontas, mas não estou tendo retorno de ninguém. Então, se você teve já esse timer aí, te deu esse clique, ligue para ambas as partes, já fala que você está atento e está à disposição para poder ajudar no que é necessário, tá? Porque se ambas as partes, alguém perceber que você está inerte, não está ajudando em nada, o risco de você perder a venda, o negócio é muito grande. Porque alguém vai falar que você não está fazendo nada. E é horrível você ouvir isso quando você está fazendo sim alguma coisa, tá? Fazendo para acontecer, ligando as partes, aproximando elas. Não é justo o corretor de imóveis aproximar as partes envolvidas e vir a perder o negócio por alguém achar que você não é merecedor dos seus honorários, tá? É muito ruim isso. Um outro case que eu vou contar para vocês que foi muito importante, aconteceu na minha vida há uns anos atrás também, em 2007, para ser mais preciso, mas que serviu de lição para o mercado imobiliário. Foi que eu vendi uma área com um cliente em 2004, uma área industrial de 50 mil metros. Quando foi em 2007, eu vim se repetir novamente, eu fui procurado por eles, e por um excesso de confiança, porque eu já tinha vendido uma área para o grupo, depois vieram me procurar, e eu, por excesso de confiança, apresentei a outra área que eles gostaram, vizinha da que eu estava vendendo, eu já tinha vendido, aliás, e ele me perguntou quem era o proprietário, e eu, um excesso de confiança, e falou, nós já somos amigos, você foi me apresentado por empresário tal, então fica tranquilo. Eu, como já tinha vendido uma área para ele, achei que eu já era, né, tinha uma amizade, e foi um grande erro meu, e eu paguei muito caro por isso, e depois ele veio comprar essa área direto com o proprietário. Eu confiei demais, então paguei caro por isso. Quando foi em 2009, essa história se repetiu, só que eu estava documentado. Aí eu ganhei a história. E de lá para cá, eu nunca mais perdi vendas também, porque hoje eu me documento. Então, quando você pegar uma gestão, a primeira coisa que você tem que fazer, que o Moisés faz, é assinei a gestão, tem lá o prometido, cumpra. Ou fala o porquê que você não está cumprindo. Seu imóvel não está precificado, seu imóvel está com a localização assim, dê um feedback ao proprietário. Não deixe de dar um retorno para ele. Tá? Porque se o seu imóvel está com uma localização boa, está com uma placa, não dependa só da placa, gente. Usa todos os recursos possíveis, tá? Usa a placa, usa a mídia e usa teu network. Eu não sei por onde vai vir o cliente comprador, mas use todos os canais possíveis para que a venda aconteça. Tá? O combinado não é caro. Então, uma vez que você prometeu ao teu cliente, o difícil não é você prometer a gestão, tá? Você conseguir uma gestão. O grande desafio nosso é você entregar ao teu cliente o prometido, tá? O combinado. O combinado não é caro, né?
Quando me ocorreu essa situação em 2009, gente, o que me aconteceu? Uma grande empresa americana quis me comprar uma área que eu ofereci para o grupo, só que eu estava documentado, né? Então, eu levei para o grupo a matrícula, a planta e o espelho de IPTU, conforme o senhor me pediu. Levei toda essa documentação para ele, ele gostou, fiz algumas perguntas. A última pergunta que ele fez, uma pergunta assim um pouco difícil, que eu não sabia, das que eu já tinha, que eu já sabia, e eu liguei para a advogada do grupo, com uma pergunta técnica referente à venda, e a advogada respondeu, né? Eu tinha deixado ela já de sobreaviso, que se eu peço alguma pergunta que eu não soubesse responder, se eu podia ligar para ela, ela falou ok. E no dia seguinte, eu preparei um e-mail e mandei para todas as partes envolvidas, tá? Ele me respondeu assim, curto e grosso. Muito obrigado, mas não agimos sob pressão. Você pode oferecer a área para quem você quiser. Só que era uma mentira, porque meses depois eles vieram comprar a área, e eu estava fazendo minha ronda nos meus imóveis, eu vi a placa, eu vi o terreno todo alambrado, e eu perguntei para o guarda terceirizado, quando vocês vão construir? E ele falou, a empresa está em aprovação de projeto. Aí eu liguei para a advogada na sequência, ela falou, a resposta dela foi assim, ô Moisés, você sumiu, né? Eu falei, como sumi, doutora? Você viu os e-mails trocados, e o cliente falou que não queria comprar mais o imóvel, agora o cliente já comprou o imóvel. E a doutora nem para me dar um retorno, né? Ah, me liga na quarta, me liga na quinta, faz uma carta em punho. Até que chegou um momento que ela falou assim, Moisés, procura seus direitos. Eu falei, muito obrigado, doutor. Aí eu liguei para um advogado conhecido, ele perguntou o que eu tinha de documentações guardadas. Eu falei, eu tenho as duas matrículas, a anterior e a posterior, que da qual, para minha alegria, veio na matrícula o nome da empresa compradora com o valor cheio da qual eu tinha apresentado. Separei os e-mails que nós havíamos trocado naqueles 90 dias e as contas telefônicas de 90 dias eu grifei em amarelo. E levei para o advogado. Ele falou assim, de 6 meses a 1 ano você vai estar com a vitória em mãos. Porém, não se preocupa, porque você vai receber com juros e correção monetária. 6 meses depois ele me ligou e eu ganhei aquela vitória 6 vezes mais do que eu ia receber anteriormente. Uma lição aqui muito clara, gente. É permitido, tá? Você, em caso, quando te atravessa uma venda e você está documentado, o jurídico acionar as duas partes para receber os 6%. E eu tive esse privilégio. Tá bom? Uma lição que eu paguei cara, divido com vocês com grande prazer, porque eu acho muito difícil o corretor de imóveis que não tem um salário, né? Trabalha muito, trabalha duro, muita expectativa, muita ansiedade para atingir seu resultado e ver um cliente achando que é muito esperto, né? E acabar atravessando o trabalho do profissional. Então, a gente tem que estar documentado para ter o seu resultado, tá? Pessoal, estou na Remax há 6 anos e é difícil me imaginar em outra empresa, tá? Porque a visibilidade, os resultados que a empresa me deu são enormes. Eu já vim do mercado tradicional, como eu disse anteriormente. É só você fazer o básico bem feito, que o resultado vem automaticamente. Não sei se tem alguma pergunta aí, Ale, Carla. Muito elogio, né, Ale? É isso aí, Moisés. O pessoal está elogiando aqui, agradecendo o compartilhamento das suas experiências com a gente, muito rico. Muito bom saber, né, pessoal, que tudo que vocês vivem no dia a dia, alguém já viveu, tem algo a compartilhar, é muito importante se fazer o básico bem feito, né, Moisés? Sim. E a gente só tem a agradecer a você por estar compartilhando conosco toda a sua experiência, toda a sua trajetória, ensinando um pouquinho aí para a gente. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser mandar aqui para a gente, esse é o momento. O Dimas está com a mão levantada também. Deixa eu ver aqui. E não esqueçam de participar, né, Maiara, do sorteio. Quem quiser concorrer ao livro,
Tem que seguir aqui as regrinhas. Exato. Eu tô de olho já aqui no Instagram. Pessoal, se atentem às regrinhas, que tem muita gente postando, mas não tá comentando ou não tá colocando cresce. Então, vejam as regrinhas aí, confiram se fez todas as regrinhas, que no final do dia a gente vai postar o ganhador aí do livro, tá bom? Eu não citei aqui uma parte que é muito importante, pessoal, que eu acho que é válido passar para vocês, que quando eu tive meu primeiro Platinum em 2018, eu não parei mais. É meu 5º ano consecutivo como Top Agent, tá? Então, foi 2018, 19, 20, 21, e esse ano também, antecipadamente, eu já atingi o Platinum novamente, e Top Agent também, tá? E eu pego uma frase que eu gosto muito, lá do nadador russo, Alexander Popov, e eu incorporei essa frase também no meu trabalho, tá? Que ele foi campeão em 2 Olimpíadas seguidas, 50 e 100 metros da natação, e quando a repórter perguntou para ele, quando ele estava na final, antes de ganhar as medalhas, a repórter perguntou para ele: Alexander Popov, você está nas finais e só está as grandes feras da natação, a nata da natação mundial. Quem você acha que vai ganhar o ouro? Ele, com muita confiança e certeza, falou assim: o ouro já é meu, eles que lutem pela prata. E a confiança dele foi tão grande que ele ganhou as 2 Olimpíadas nas 2 provas de 50 e 100 metros. Isso eu incorporei e me deu um resultado tão grande, gente, para vocês terem ideia, quando eu me projetei a ser o 3º do Brasil, que eu fui o primeiro summit em Budas Artes, que o Peixoto lançou o desafio para nós, falando assim: pessoal, o nosso próximo summit subiu a régua de faturamento, o nosso próximo summit vai ser em Punta del Este, no Uruguai. E a Remax Brasil, ela queria um WhatsApp só dos Top Agent. E eu lancei no nosso grupo: aguardo vocês em Punta del Este, um ano antes. Aí o pessoal falou: você está louco? Que isso? Mas nem começou o campeonato ainda, né? E o Remo, meu broker, bateu palma e falou: é isso aí mesmo, você já sabe onde você quer chegar, Moisés. Bom, pessoal, quando você mentaliza e concretiza onde você quer chegar mentalmente, tudo conspira a favor. Eu fui fazendo a minha parte, obviamente, e naquele ano fui contemplado, fui categorizado para ir para Punta del Este. Estou lá em Punta del Este, o Peixoto fez um desafio para ir para Santiago do Chile. Eu parei em frente ao hotel que nós estávamos, falei para minha esposa: bate uma foto. Eu parei em frente às bandeiras de Punta del Este, e tinha a bandeira do Chile. Eu parei em frente à bandeira do Chile, pondo o dedo para cima, de número 1, e segurando a bandeira, o mastro da bandeira, e escrevi assim embaixo na legenda: precisa escrever alguma coisa? E fui categorizado para ir para Santiago do Chile. Depois ele fez o evento online, Lima, no Peru. Eu falei: aguardo vocês para tomar uma limonada no Peru. Nós não fomos nem para Santiago e nem para Lima, no Peru, por causa da pandemia, né? Mas eu, esse ano, no mês passado, eu fui para Lima, no Peru, para visitar as Remax lá junto com a minha esposa, tá? Então, eu conheci Lima, no Peru, um país fantástico, e mais uma Remax que eu tive vontade de passar na porta de lá e ver também, tá? Então, o que eu fiz? Eu mentalizei e trabalhei para que o resultado acontecesse. Então, quando você sabe onde você quer chegar, é só uma questão de tempo para você abraçar a tua vitória, tá? É simplesmente isso. Não deixa objeções nenhuma tirar teu sonho, teu projeto, tá? Muito importante isso, você se blindar para não deixar aí aquele pessoal do cafezinho: não vai dar certo, isso não funciona. Não, os boletos estão no meu bolso, tá? Desculpe, eu preciso pagar minhas contas. Os meus sonhos têm que ser realizados. Muito bom, Moisés. Obrigada, viu? Isso aí, pessoal, tudo isso que o Moisés trouxe para vocês refletirem a respeito do... A gente trouxe esse tema, né, de fechamento, de manter a serenidade, né, Moisés? Sim. Justamente porque todos esses cases que o Moisés contou para vocês é para que vocês consigam se preparar. Quando a gente se prepara, a gente sabe onde a gente quer chegar e a gente usa as ferramentas adequadas, a gente mantém a serenidade para poder fazer um fechamento, para poder fazer novas vendas, para sair daquele embaraço, daqueles momentos, para garantir a comissão de vocês. Então, se manter, estudar, se manter calmo e tranquilo, buscar conhecimento, parceria e usar as ferramentas da Remax a favor de vocês. É isso aí. Então... Moisés, obrigada pelo seu tempo, foi aí... Eu que agradeço, gente. Maravilhoso poder estar com você. Aí estão perguntando aqui se ele trabalha... Moisés, você trabalha sozinho? Tem uma pergunta aqui para você. Já me perguntaram isso, assim, eu trabalho sozinho, sim, sou um agente que eu trabalho sozinho, porém,
faço na oportunidade parcerias, tá? Minhas grandes vendas foram feitas em parcerias, tá? Eu não sou team leader, né? Acho que a pergunta que a pessoa está se referindo é isso. Também deve ser. Estão perguntando se trabalha sozinho. Você é um corretor sozinho, né, Moisés? Mas você faz parcerias, sistema Remax. Isso mesmo. Exatamente. Minhas maiores vendas, parceria, gente. Acreditem. Muito bom. Quem Dimas, você levantou a mão. Sim, primeiro eu queria agradecer ao Moisés por compartilhar a experiência e a competência dele, né? Parabéns pela sua carreira, pelo seu sucesso profissional, que é uma referência para nós, tá ok? Obrigado, Dimas. Eu também estou buscando me especializar no segmento, no nicho de intermediação de propriedades rurais, né? Que eu vejo que no Brasil tem pouca gente com competência nesse segmento e eu estou estudando bastante. Você mencionou que é preciso ter paciência e com o tempo o sucesso pode acontecer, mas também você, em outros momentos, mencionou que você precisa estudar muito, se dedicar, ter iniciativa e dar a cara para bater e mostrar a sua competência e o seu conhecimento com muita paciência, né? A pergunta que eu te faço é, nesses segmentos de especialização, por exemplo, de galpões industriais, imóveis rurais, né? Se o caminho da divulgação através das mídias sociais é um bom caminho ou não. Porque a gente tem uma discussão aqui interna na Remax Alpha Prime, porque a Remax, de um modo geral, estimula muito as mídias sociais, os filmes, né? Mas eu penso que nesse segmento mais corporativo, né? Em propriedades rurais, grandes fazendas e também em galpões, eu não vejo a mídia social como um caminho muito produtivo, vamos dizer assim. Então, eu queria que você me dissesse qual a sua experiência em se utilizar ou não de mídia social para divulgar o seu trabalho e a sua competência. Muito bem. Você tem razão. Se você for levantar, se eu for levantar o meu histórico de negócios dentro da Remax, porque a gente faz lá isso com a Fernanda e com o Remo, pois por onde que, quando eu faço um fechamento, tá? Da onde veio esse cliente comprador? Ele veio pela Remax, pela mídia social, ou veio do teu network, ou veio por uma placa? Embora a gente, Dimas, promete para o cliente, né, dentro da gestão, todas as frentes, né? Você promete o drone, você promete as fotos profissionais, promete divulgação em massa dentro da rede, né? E usar o teu network também. Então, você fala, pô, e trabalhar com as parcerias das imobiliárias fora da rede, ok? Então, tudo isso é prometido ao cliente. Porque o cliente vai chegar, ele vai olhar na mídia e falar, meu imóvel não está anunciado dentro do site da Remax. Eu assinei uma gestão e você me prometeu. Você fez a foto, fez o drone, mas não está anunciado. Então, eu tenho que anunciar. Mas eu vou conseguir vender esse imóvel pelo site da Remax, pelas mídias sociais? Olha, a possibilidade, eu te confesso, no meu segmento é mínimo. Tá? Por isso é que eu falo que o corretor que está nesse nicho, Dimas, ele tem que ser proativo, tá? Você tem que achar o cliente interessado nesse tipo de produto. Muitas das vezes ele não vai vir pela mídia, ele vai vir pelo teu network. O meu histórico de vendas dentro da Remax, eu te confesso que 90% dos meus negócios foram pelo network, para você ter ideia. Então, a dica que eu dou para você é o seguinte, você fala, mas eu preciso criar um network. Lembra do que eu te falei da placa? Você pegar um imóvel bem localizado e colocar uma placa de um bom tamanho para você começar a gerar novos clientes interessados. Você vai fazendo o filtro, Dimas, vai ter o começo das ligações, vai ligar corretores, isso é natural. Vai ligar o vizinho do imóvel para fazer a precificação, para ter uma base de valores, isso é normal. Agora, entre esses, vai vir o interessado, o cliente comprador, ou para comprar aquele imóvel, ou para deixar um sítio ou uma fazenda dele à venda. Então, ela tem um grande resultado e uma mídia barata, tá? Relativamente. Perfeito. E a visualização, ela é constante, é 24 horas. Querendo ou não, o sujeito na Anhanguera vai ver minha placa. Agora, o que eu dou uma dica para você? O que você está na fazenda, em sítio, realmente é um nicho muito bacana de se explorar, viu? Com grande resultado.
já tive contatos de clientes buscando isso aí. Se especializa, que é um grande nicho. Ok, muito obrigado pela resposta. E só complementando a resposta anterior, você não trabalha sozinho, você trabalha com toda a nossa equipe Remax aqui da região de Campinas, perfeito? Sim, sim. É o que eu falo sempre, Dimas. Conte conosco. E vice-versa, viu? Eu estou aberto aí, fechei uma parceria recentemente com uma corretora da rede nossa aqui, tá? Recentemente agora, mês passado, fechei uma parceria e já estamos passando a escritura. Dentro da rede. Muito boa sua pergunta, Dimas. Então, só para complementar aqui, para ficar claro para todo mundo, né, Moisés? A gente tem que cumprir o plano de marketing, né? Não temos opção, que é o que o Moisés falou. Ele é um plano testado. E é muito bom vocês estarem muito alinhados com o broker de vocês para essas frentes de anúncio, para esses tipos de imóveis. O Moisés ele está sempre muito alinhado, tanto é o que ele sempre comenta aqui do Remo, da Fernanda, do Léo, tudo mais, que são brokers e responsáveis pela unidade deles lá, que é a Rede Pro, né, Moisés? Então, estar alinhado com o broker de vocês é muito importante. Olha, para esse tipo de imóvel, eu percebo que não estamos tendo certas visualizações, vamos trabalhar outras frentes. Isso é muito importante, esse alinhamento com o broker, essa visualização do que pode acontecer a mais, o que mais pode ser feito, é muito importante para vocês. E participar um pouco, fazer um pouco de cada coisa, né? Mas eu acho que é um pouquinho de cada um que leva a perfeição aí, né? E ir sentindo o mercado. Obrigada, viu, Moisés? É muito importante também, né, Ale? Você falou um ponto muito importante. Você está alinhado, Dimas, com o seu broker, troca de ideias. No início, eu passei muito as minhas dificuldades com o meu broker, tá? Para ele me ajudar a achar uma saída, um caminho para que acontecessem as negociações, tá? Porque as dificuldades são normais no mercado, tá? Mas tem uma saída para você ter o sucesso. É isso aí que você tem que buscar junto ao seu broker, porque 2 cabeças, ou 3, ou 4, pensam muito melhor que uma, tá? Perfeito, muito obrigado. Sucesso aí, pessoal. Acho que dá tempo para mais uma perguntinha aí. Temos, acho que mais 2 minutinhos só. Depois, gente, o Moisés tem uma coisa muito importante para fazer, que é uma reunião de negócios, então vocês também devem ter. Vamos falar deixar a Flávia perguntar. E se tiverem mais perguntas, podem colocar aqui no chat, que depois o Moisés responde para a gente. Vocês podem seguir o Moisés lá nas redes sociais, perguntar lá, que ele vai ajudando vocês também, tá bom? Então, Flávia, por favor. Boa tarde, gente. Moisés, obrigada aí Flávia, tudo bem? Por compartilhar. A minha situação é específica. Você comentou sobre a situação das chácaras, que é um nicho. E é justamente um nicho que eu estou desbravando na minha região. Aqui a Viva Atibaia, ela trabalha com imóveis de alto padrão, né? Bem localizados, próximo ao centro da cidade, enfim. E o meu nicho é especificamente chácaras, que é onde eu moro, é o meu posicionamento e é o que eu estou desbravando. E justamente o que eu sinto, assim, o que você disse, né? Como alcançar esse possível cliente comprador. Porque o cliente que compra esse tipo de imóvel, a chácara, ele não está aqui. Ele geralmente está lá em São Paulo, está nas cidades adjacentes, né, Arujá, Guarulhos e tudo mais, e eu fico pensando como que eu alcanço esse cliente, se não através das mídias sociais, né, digitais, porque eu não me sinto alcançando ele, entende? O cliente que geralmente ele compra a chácara é uma pessoa que passou um final de semana, veio para uma pousada, veio experienciar ali um resort, alguma coisa assim, se apaixona pela cidade e procura. Mas eu não vejo como que eu alcanço esse cliente. Eu gostaria de saber, assim, não vai ser uma placa aqui que eu vou impactar esse possível cliente, entende o que eu quero dizer? Eu fico imaginando como que eu chego nele. Bom, você está usando aí as mídias também da Remax, certo? Da Remax Viva, né? Também. Você teve, até agora, dos imóveis, você tem chácara já anunciada aí no site? Já tenho. Você está tendo chamada por esses anúncios? Bem pouco. Pouco. A última gestão exclusiva, por exemplo, tivemos 4 visitas, nenhuma fechou ainda. O pessoal vem interessado e tal, mas ainda não sinto
vem muito curioso, na verdade. É normal, infelizmente. A gente quer fazer esse filtro para pegar o cliente comprador, né? É isso, né? Está precificada, está bem localizada. Bem localizada, localização estratégica, menos de 40 minutos da capital. Excelentes propriedades, mas eu vejo que, assim, eu não consigo mostrar para quem eu deveria, entende? Sei. Aonde que eu colocaria a minha placa, sabe? Isso. Está faltando esse cliente, você quer atingir esse cliente, esse público, para pegar esse nicho da tua região aí. Exatamente, porque não só chácaras de médio padrão, de 1 milhão, 1 milhão e 700, mas rancho de 5 milhões, 6 milhões. E eu sei que esse cliente comprador, ele não está aqui. Exato. Ele pode estar em São Paulo, pode estar em Campinas. Pode estar na Itália. Exato. Então, mas vamos pensar assim na visão macro, que esse comprador está em São Paulo. O comprador desse imóvel é um paulistano, por exemplo. É um empresário que quer qualidade de vida, quer tranquilidade, quer sossego. Então, ele quer vir, quer estar 1 hora de São Paulo, no máximo 1h30, tá? E ele quer buscar essa qualidade de vida. Então, ele escolheu Atibaia, ok? Puxa, como é que eu vou captar? Como é que eu vou pegar esse cara para comprar esse cliente, para ele comprar esse imóvel que eu estou trabalhando aqui? Eu não tenho uma carteira de compradores, correto? Não, ainda é o seu caso, certo? Estou desbravando ainda. Isso. Então, uma sugestão, tá? Que eu conversaria com você, que você podia passar para a Flávia, sua broker. Tentar fazer uma mídia específica, mais centralizada, já que uma placa não vai dar sentido para você, porque o imóvel seu está escondido de repente. Não vai ter visibilidade, não tem fluxo de pessoas. Não. Né? Então, uma placa, de repente, ali não vai dar resultado. Mas se eu fizer uma filmagem do drone, que eu acredito que você deve ter feito, uma filmagem do drone, tá? E aplicar um pouquinho de energia na mídia, porque esse cara vai ter que vir para a mídia, porque hoje muita gente acessa para ver sítio, chácara, a mídia aí. Clica no Google lá, chácara em Atibaia, sítio em Atibaia, fazenda em Atibaia, um exemplo. Então, aparece lá, Remax Viva, sítio ou chácara ou fazenda em Atibaia. E você poder, entre 10, pegar pelo menos um cliente interessado e venha converter numa venda, já é interessante. Então, no teu caso, a placa não dá resultado. Para você fazer um network aí, para você, eu tentaria primeiro fazer uma mídia específica. Para ver se eu consigo captar clientes interessados. Investir um pouquinho numa mídia para trazer novos clientes, novos interessados. Entendi. Obrigada. Porque se você tivesse um canal em São Paulo, sei lá, alguma coisa que fala chácara em Atibaia, temos o teu sonho, está aqui em Atibaia, algo assim, como visibilidade numa rodovia, por exemplo, aí na Fernão Dias. Se você pegasse, é um investimento, tá? Mas pode te dar retorno. Uma localização boa na Fernão Dias, que fizesse o marketing do que você está vendendo especificamente, pode ser um diferencial. Isso aconteceu comigo no industrial, tá? Mas, de repente, você fala, temos chácara para vender em Atibaia. A sua chácara em Atibaia está aqui conosco. Viva Remax. Um exemplo, tá? Talvez sobre marketing, mas... Desculpa. Talvez um folder ali no Graal da Fernão Dias, né? Perto de Atibaia. Eu estava pensando em algo ali no centro comercial mesmo, ali, financeiro, sabe? Berrini, Faria Lima, porque o cliente, ele está ali. Quem tem cash, capital para isso, ele está ali. E eu fico pensando como chegar, como mostrar ali, entende? Acho que a gente vai ter até aula de marketing, hein? Flávia, essa semana também, que vai poder te dar mais dicas ainda, hein? Me põe lá. Moisés, é muito Obrigada, bom Moisés. isso. Moisés, eu também acho, eu não sei o que você pensa disso, mas complementando aqui o que o Moisés falou, Flávia, só para a gente fechar, já estamos aí a 5 minutos atrasados, mas só para fechar, você refletir a respeito de que o cliente, aonde está o cliente que vendeu, que está vendendo? Provavelmente o cliente comprador está no mesmo lugar, ou no mesmo nicho, né?
Então, fazer ações como revistas rurais, fazer ações de tentar entender em que clube que aquele cliente vai, o que ele pratica, que tipo de esportes ele faz, esse tipo de coisa que aquele seu cliente, se você conhecer bem ele, fizer um rapport com ele, vamos ter aula de rapport aqui, hein, gente? Lá no início, você consegue entender para quem você vai vender no final, e aí você vai buscar esses clientes, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente. Uma sugestão também, Flávia, que o Dimas citou aí, é interessante. Eu estive recentemente aí na Fernão Dias, você tem alguns postos, tá? Você tem ali o Madeiro, você tem o Jerônimo, você tem algumas paradas importantes de postos de gasolina que você pode montar uns folders seu. Sabe o balãozinho Remax? Aquele inflável? Imagina o seguinte, tira pelo menos 1 ou 2 final de semana da tua agenda para você fazer um posicionamento com os panfletos em mãos, vendendo a tua área, o teu produto, o teu nicho. Então, você for... claro, os que você tem gestão, você poder fazer um panfletos, tá? E com o balãozinho Remax e poder ir distribuindo nesses pontos que é de grande parada em circulação, tá? Eu falo sempre assim, de 20 clientes, eu só preciso de um comprador. Mais nada. Além de você estar integrando o seu panfleto e divulgando o seu trabalho na cidade e se tornando conhecida, seu posicionamento, se ele não for o comprador, alguém vai ser comprador entre aqueles que você entrega o panfleto. Então, é uma semeadura, tá? Você vai estar plantando para colher posteriormente. A colheita pode vir um pouco, não tão rápida, tá? Ela é um pouco mais demorada, tá? Mas ela vem. Certo. Então, o plantio, às vezes, ele não vem na hora, tá? Mas tem que plantar para acontecer. Obrigada. Exatamente. É isso aí. Obrigada, Moisés. Carlinha, podemos encerrar? Como que está aí? Tem alguma pergunta a mais aí? Se não tem problema, ainda dá para ter uns minutinhos aqui ainda. Estou olhando aqui. Tem bastante elogio, Moisés. Tem o pessoal todo agradecendo. Obrigado, gente. O pessoal todo vidrado aqui, aguardando. Eu espero ter contribuído um pouquinho. A gente quer otimizar o tempo, contando o mais rápido possível. Você trazer uma experiência de anos da rede, mais do mercado anterior, para poder passar para esse pessoal. Então, às vezes, o tempo é até curto, né? Não dá para... Mas foi ótimo, foi super rico. É a essência da essência da essência. Né? Mas foi muito bom, Moisés. Gratidão, viu? Gratidão por compartilhar conosco. Pessoal, parabéns por estarem aqui, parabéns pelo... Esse mês é o mês do corretor de imóveis, né, Carla? É o mês de vocês. Mês a Regional está especial. fazendo aí, exatamente, uma rodada de treinamentos aí, de palestras, na verdade, para vocês. Vai ter palestra na Remax Brasil também, a gente está divulgando. Fica de olho com o seu broker, na sua unidade, porque a gente vai fazer toda terça e quinta, a gente está aqui, nesse mesmo horário, até o final do mês, encerrando a semana com um FIA especial para quem quiser rever alguma matéria. E fiquem de olho e concorram aí aos prêmios, a gente está tentando entregar a vocês brindes que possam agregar aí na profissão, na carreira de vocês, como este livro, e estamos preparando com muito carinho aí para vocês. Então, uma excelente tarde. Obrigada, Moisés, mais uma vez. Todos. Obrigada ao meu time da Regional. Torço, Ale, para que entre esses ouvintes, alguém possa estar comigo aí nas próximas premiações, viu? Opa! É possível para todos. Isso aí. Eu também. Basta se aplicar um pouquinho mais, dar uma corridinha a mais, para estar também ranqueado e ser um top end, viu, gente? É só se aplicar um pouquinho mais. É possível para todos, ressalto. É isso mesmo, é isso mesmo. Obrigada, meu amigo. Obrigada pela sua atenção. Obrigado a vocês, Gratidão. Gente. Obrigada, pessoal. Até quinta-feira, então, hein?